pessoal, no nosso último encontro, né, para a webconferência, eu introduzi então as funções orgânicas, né, apresentei as funções orgânicas e falei assim algumas coisas sobre a química de cosméticos para ilustrar, né, então ao longo dos slides da webconferência, as funções orgânicas foram selecionadas para que vocês pudessem começar a se adaptar, né, a identificá-las. Então, hoje eu vou estar aprofundando sobre uma delas, né? Então aqui, novamente, é um slide que é, na verdade, um resumo das funções orgânicas que a gente vai estar estudando. Existem outras além dessas, né? Então, praticamente, subdividem-se entre as funções oxigenadas, em que há a presença de oxigênio, são diversas. As nitrogenadas, onde a gente vê a presença de nitrogênio, né? Que são essas representadas aqui. E essas últimas são as halogenadas, em que há a presença dos halogênios, né? Os elementos químicos da família 7A. Essa aqui a gente não vê muito, eu falei rapidamente na aula passada, né? Onde a gente encontra muitos agrotóxicos, né? Armas químicas, mas não só também. A gente não precisa diretamente relacionar com essas substâncias com esse alto grau de toxicidade, existem outras possibilidades, mas no geral é isso. Então a gente vai dar ênfase principalmente a essas duas, mas antes disso, a função mais simples que a gente acaba utilizando para iniciar e também quando a gente estuda a nomenclatura dos compostos, que não é o que a gente vai estar vendo nessa aula, é mais adiante, né? A gente começa por ela, as regras e tudo mais, porque depois elas valem para todas essas funções aqui. Então, essa função, que é a mais simples, são os hidrocarbonetos, né? O nome mesmo diz. Então, são moléculas que apresentam apenas os elementos químicos hidrogênio e carbono na sua estrutura. São diversas, né? Podem ser muito grandes, vocês mesmos já viram, né? Todas aquelas classificações de cadeia, saturada, insaturada, cadeia fechada, normal, moléculas enormes, menores, né? Não importa. Se ela só tiver carbono e hidrogênio, em toda a extensão da molécula, ela é um hidrocarboneto. Então, dentro desse grupo dos hidrocarbonetos, tá? A gente vai estar subdividindo eles principalmente nesses três aqui, tá? Que são os alcanos, os alcenos e os alcinos. Então a gente vai ver o que diferencia deles, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês o que são os alcadienos, os ciclanos e ciclenos, tá? Dentro desses grupos aqui, eu vou poder apresentar para vocês esses outros e também os hidrocarbonetos aromáticos, né? Que ele é diferente de todos esses aqui. Então, os alcanos, alcenos e alcinos apresentam esse tipo de estrutura. No caso dos alcanos, apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, tá? Então, em toda a extensão da molécula, deve haver apenas ligação simples entre os carbonos. Se houver ligação dupla, é um alceno. E se houver ligação tripla, é alcino, tá bom? Então, basta numa molécula enorme, né, de uma extensão muito grande, se houver apenas uma ligação tripla, já se caracteriza como um alcino, ou uma dupla, um alceno, e se não houver nenhuma dupla ou tripla ligação, ou seja, nenhuma insaturação, é um alcano, tá? A gente vai ver que esses nomes aqui, esse an, en, in, depois a gente vai encontrá-los lá nos nomes dos compostos, né? Eles já vão indicar, no caso, o an, o en e o in, dentro de um nome de uma molécula orgânica, ela já vai estar indicando se há duplas, triplas ligações ou apenas ligações simples. Mas a princípio é apenas isso que que eu estou apresentando para vocês. Então, no dia a dia, né, os alcanos, de uma forma geral, os hidrocarbonetos, né, eles são originados do petróleo, tá? Então, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, uma mistura de
dezenas, né, e até centenas de hidrocarbonetos, que depois, no processo de craqueamento, a gente chama assim, eles são subdivididos, né? Então tem aqueles que são mais leves, que são com poucos carbonos, né, poucos átomos, em geral são gases, então os gases de cozinha, né, são hidrocarbonetos com 3 e 4 carbonos, nós chamamos de propano e butano. Tem outros que são de cadeias mais longas, enfim. Então, dependendo do peso, né, da massa desses hidrocarbonetos, eles vão ter diferentes aplicações, né. O gás metano, então, é o hidrocarboneto mais simples, que é o CH4, e ele é um biogás. O que é um biogás, né? É um gás originado a partir de uma fonte natural, por exemplo, as composteiras, o processo de decomposição da matéria orgânica, de forma geral, ele gera esse gás carbônico, né, que vai para a atmosfera, e ele é um gás de efeito estufa também, mas se ele está numa condição controlada, por exemplo, se ele é captado, né, ele pode se tornar uma fonte de energia, por isso daí a gente chama o biogás, né, o biogás ele pode ser muito interessante quando utilizado. Enfim, todos ou muitos combustíveis, vou chamar assim, né, o diesel, a gasolina são hidrocarbonetos, né, dentre outros. Aí um outro aqui, que é um alceno, agora, né, eu tava falando dos alcanos, agora o alceno é um alceno mais simples que tem. Como o alceno tem que ter ligação dupla, esse é o alceno mais simples que tem, o alceno de 2 carbonos, né. Então, nesse caso do etileno, um dos locais em que ele pode ser encontrado, ele é denominado um hormônio vegetal, né, é no processo de maturação dos frutos, né, e quando as folhas começam a ficar, né, elas estão verdes e começam a envelhecer e ficar naquele tom mais a ponto de cair, e que é a abscisão das folhas, né? Então, quanto mais ela chega perto desse ponto aqui, mais etileno há. Quanto mais maduro um fruto, mais etileno há. E também ele é uma matéria-prima, né? Uma matéria-prima também obtida lá do petróleo, né? Que eu falei, os hidrocarbonetos de forma geral, não importa se são alcanos, alcenos ou alcinos. E ele é uma matéria-prima que, a partir de uma reação química de polimerização, formam os polímeros, né? E os plásticos, nesse caso, o polietileno, né? Poli de muitos etilenos ligados um ao outro, né? A diferença, então, aqui tá uma reaçãozinha, ó, né? Que aqui é com propileno, porque tem 3, mas com etileno seria aqui, ó. A gente vê que depois, quando ele se torna um plástico, o polietileno, ou aqui o polipropileno, ele perde a ligação dupla, ó, tá? Mas, enfim, então, eles também são matéria-prima para a produção dos plásticos comuns, esses plásticos que estamos acostumados, né? Aqui tem alguns exemplos do que já foi encontrado nas aulas passadas, né, que a gente já falou. Então eu vou passar um pouquinho aqui. E no caso dos alcinos, então, né, um exemplo novamente, o alcino mais simples, esse alcino com 2 carbonos, uma vez que tem que ter uma ligação tripla entre carbonos. Esse aqui é o mais simples, né? Essa molécula, né, esse composto aqui, ele é utilizado também na síntese, na produção de diversos materiais, plásticos, ácidos, enfim, ele é usado dentro dos laboratórios de pesquisa, laboratórios de produção, né, muito utilizado. Também é chamado de acetileno, né, o nome dele aqui dentro da química, quando a gente for aprender a nomenclatura, a gente vai entrar nesse termo aqui, etino, mas um nome comum mais utilizado é acetileno. E, então,
os hidrocarbonetos aromáticos. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para não deixar passar, embora a gente mais lá na frente vai estar vendo, que é o seguinte, eu falei dos alcanos, alcenos e alcinos, tá? Então, ciclano é um alcano, ou seja, apenas ligações simples, porém não é cadeia aberta, cadeia fechada, é um ciclo. Então, se há um ciclo de carbonos só com ligações simples, ele é a gente chama de ciclano, tá? Eu não vou estar usando muito esse termo, mas vocês podem encontrar pela frente, ciclano. Se ele apresenta ligação dupla e está dentro de uma cadeia fechada, um ciclo, ao invés de a gente chamar alceno, é cicleno, tá bom? Então é mais por questão de nomenclatura, assim. Mas essa parte aqui, esse "em", que vai indicar se tem dupla ligação ou tripla ou simples, isso que é interessante ir percebendo. E esse aqui, o alcadieno, dieno, alca, é como esses prefixos aqui, ó. Então ele tá querendo, ele é referente aos hidrocarbonetos, tá? Esse início, né? Esse dien, olha só, se o "en" tá relacionado à ligação dupla, dien tá dizendo que tem duas ligações duplas ali, tá bom? Mas a gente não vai usar muito aqui na aula esse termo alcadieno, ciclano e cicleno. A gente vai estar usando principalmente esses três termos aqui, já que estes se enquadram dentro daqueles que eu acabei de falar. Então agora, com relação aos hidrocarbonetos aromáticos, né, que é uma classe que a gente poderia falar só sobre ela por bastante tempo, o que seriam? Então eu já falei um pouco para vocês, né, um hidrocarboneto aromático, o mais simples que tem, para ficar mais fácil, é esse aqui, ó, que é o benzeno. Esse é o hidrocarboneto aromático mais simples. O que caracteriza, de uma forma bem simples, falando para vocês, um hidrocarboneto aromático? Ele tem que ser de cadeia fechada, tá? E apresentar duplas ligações alternadas, ó. Tá bom? Então, geralmente são 6 carbonos, como tá aqui, e as duplas ligações alternadas. Isso traz para ele uma característica planar, então ele é plano, uma vez que só tem carbonos, relembrando lá o início do semestre, carbonos sp2, né? Então, que é trigonal planar, então aqui só tem carbonos planos, então ele é plano. E essa característica de ter as duplas ligações alternadas, da mesma forma que quando eu já falei para vocês em outros momentos de compostos que têm as ligações duplas alternadas, daquele movimento que faz, quando eu vou explicar o porquê das cores nas moléculas orgânicas, né? Aqui isso também ocorre, tá bom? Mas agora dentro de uma molécula fechada. Essa movimentação desses elétrons, que daí é muito comum a gente representar dessa forma um círculo. Esse círculo significa, já falei outras vezes, essas 3 ligações intercaladas, né? Causa o que nós chamamos de ressonância. Esse é o nome, né? Que se dá para esse movimento dos elétrons dessas duplas ligações. Ressonância. Então, é um movimento de elétrons que gera coisas que faz com que esses tipos de compostos aromáticos tenham características bem distintas de outros, tá? Que esse movimento gera uma estabilidade da molécula, e quanto mais estável, é como os gases nobres, quando a gente aprendeu há semestres atrás, né? Os gases nobres, eles são muito estáveis em função de ter os 8 elétrons na camada de valência, né? Isso voltando lá para trás. E o que traz essa estabilidade? O que significa, né? Que eles não precisam se ligar com ninguém, porque eles já têm tudo o que eles precisam, né, para existir. Então, da mesma forma, os hidrocarbonetos aromáticos, eles são muito estáveis, então as reações químicas com eles, elas são mais improváveis, elas acontecem, mas não são, eles não oxidam facilmente, enfim, né, diferente de quando a gente, por exemplo, ou os pais de vocês abrem uma garrafa de vinho, que tem que fechar bem, caso não tome tudo, e guardar na geladeira, porque senão fica com gosto de vinagre.
porque o álcool se transforma em vinagre, isso é assunto só do próximo módulo, mas significa que o etanol, o álcool, naquela condição, ele não é uma molécula tão estável, ele reage com o oxigênio do ar, enfim, e forma esses outros compostos, como por exemplo o ácido acético do vinagre. Então isso é mais improvável com essas moléculas que são mais estáveis. E além disso, ele gera um campo magnético. Tá? Essa ressonância gera um campo magnético aqui que a gente não vai estar entrando muito além disso, tá? Onde estão? Alguns exemplos aqui, eu vou falar dos flavonoides, né? Nesse exemplo, os flavonoides, eles são os principais, a principal classe de antioxidantes, eu não vou falar que é a principal, mas talvez a mais abundante classe de antioxidantes presentes nos alimentos. Aqui tem um monte das frutinhas aqui, né, para mostrar que ele está em tudo isso, mas nós conseguimos ver aqui, ó, aqui nós temos um anel aromático, aqui outro anel aromático. Então, esses anéis aqui, eles podem estar inseridos em moléculas maiores, tá? E isso já caracteriza que ela seja apresente anéis aromáticos. Nesse caso, não são hidrocarbonetos, ó, porque tem oxigênio, mas ainda assim são aromáticos. Isso que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? Outros exemplos de aromáticos, mas daí não são hidrocarbonetos. Isso aqui é um exemplo, ó. A diferença é que ao invés de um carbono aqui, tem um nitrogênio, né? Uma piridina. O triptofano, que eu já falei, que é um aminoácido, precursor da serotonina. Outros aminoácidos apresentam também. Então aqui a gente tem também anéis aromáticos. Não é novamente hidrocarboneto, porque aqui eu tenho nitrogênio aqui, nitrogênio, oxigênio, né? Então, essa aromaticidade, ela se estende para outras funções, tá? Mas a gente não vai estar vendo ela em cada função, é só para vocês conseguirem identificar. E aqui um exemplo, esse aqui, ó, por isso que é bom acompanhar, né? É uma molécula de glicose, que tem um anel fechado aqui, ó, mas ela não tem as duplas ligações intercaladas, nem nada, então ela não é aromática, tá bom? Não apresenta aromaticidade. Aí aqui são vários exemplos do que chamamos, e que é muito polêmico, se vocês procurarem no Google, vocês vão saber rapidamente sobre essa polêmica, né? Sobre os HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Ou seja, hidrocarbonetos compostos que só tem hidrogênio e carbono, policíclicos, ou seja, mais de um ciclo, mais de uma cadeia fechada, aromático. Então, olha só, aqui é como se fossem dois benzenos, a tal da naftalina, né? E diversos outros, olha quantos anéis condensados, a gente chama assim, né? Um no outro, 3, 4, outros ainda, ó. Tá bom? 5. Então, esses HPAs, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? Eles estão presentes em diversos lugares distintos, né? Então, assim, eles são subproduto da queima de combustíveis. Então, aqui é um gráfico, isso a nível de curiosidade, na verdade, traz a importância, né? Onde eles estão, de que forma eles nos afetam, né? Do quanto é emitido de HPA em veículos a gasolina ou etanol, por exemplo, uma comparação, né? Específica sobre os HPAs. Então, a gente vê que a queima de gasolina gera muito mais hidrocarbonetos policíclicos aromáticos do que a queima do etanol, por exemplo, que é um combustível verde, né, digamos. Enfim, outras formas são em alimentos defumados, assados em brasa, tá? Eles também são formados no processo de queima do carvão, né? Quando fica aquele queimado do carvão, também é gerado nesse processo de queima. Cigarro, quando tá queimando, né? Dentre os diversos compostos tóxicos que são gerados, dentre eles está esses HPAs aqui. E outros tipos de queima, né? Enfim, aqui tem mais um pouquinho sobre onde eles são encontrados nos alimentos, depende sempre dos processos, né, que eles são produzidos, né? E por que ele por que é tão crítico, né? Porque essa polêmica, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver onde é que tá.
Ah, tá. Não, depois vai aparecer a legislação, né? Inclusive, com relação aos alimentos e água, existem legislações que é o limite máximo, ó, permitido de HPA nos alimentos e também na água. Então, isso significa que eles, em determinadas quantidades, são prejudiciais à saúde, né? Aí, por que disso? Eles estão relacionados, dentre outras coisas, ao desenvolvimento de células cancerosas diversas. Porque eles atuam de uma forma no DNA, não sei se vocês já viram essa palavra em biologia, né? Que é a intercalação na molécula de DNA. Então, essas moléculas aqui, ó, que a gente já viu, que são planares, porque elas têm todos esses anéis aromáticos, a gente já viu que o benzeno é planar em função daquilo, todas elas são planares. Então, imagina uma folha, né? Uma folha, assim, eu vi que travou agora ali, e elas interagem com o DNA intercalando, entrando entre as bases nitrogenadas aqui, ó, que tá a dupla fita, né, entre as bases. Então, isso é intercalação. E ela acaba impedindo a replicação de DNA e RNA, enfim, trazendo esses prejuízos, uma vez que agora ela está inserida lá entre, né, dentro, digamos, da molécula de DNA. Não é uma ligação química que ocorre, é uma interação, né? Porque a molécula de DNA ela tem esse formato devido às interações intermoleculares que nós vimos lá no início desse novo modelo que a gente está estudando aqui à distância, né? Que são as interações intermoleculares, ligação de hidrogênio, de polo de polo induzido, enfim. De uma base de um lado, de uma fita, e da outra fita, faz com que ele se organize, essa molécula enorme, que é o DNA, se organize dessa forma. E nesses espaços, então, encaixa esses HPAs, tá bom? Ele fica encaixado. Essa intercalação, ela pode ocorrer também em outros lugares, tá? Além de ser aqui, como tá mostrando, ó, esse aqui seria um HPA lá no meio da molécula de DNA. Poderia ser em outras partes aqui do DNA, tá? Mas também o que é muito legal, e se algum de vocês um dia for trabalhar com pesquisa e tudo mais, né, nessa área de desenvolvimento ou compreensão de como o câncer diversos tipos de cânceres, né, se desenvolvem para tentar entender e começar a buscar alternativas, que é o que a cura do câncer, o que eles estão fazendo? Estão fazendo alguns deles estão fazendo isso que eu estou mostrando para vocês, né? Estudando como que as moléculas interagem com o DNA e como que elas podem interagir então aquela molécula, aquele DNA, aquela célula que já está com um tumor, né, que já foi afetada, já foi modificada, de que forma a gente pode modificar então para que ela possa parar de replicar. Porque se é uma célula saudável, eu quero que replique. Se é uma célula tumoral, com câncer, eu não quero que replique. E daí, há muitos medicamentos antitumorais, né, que são para, enfim, para cura do câncer, que eles agem da mesma forma, por intercalação. Né? Esse é um dos mecanismos antitumorais. Então, olha só que curioso, né? Ao mesmo tempo que essa intercalação da molécula no DNA pode causar prejuízos como o câncer, caso isso ocorra em moléculas saudáveis, e em moléculas cancerosas, elas podem auxiliar, né? Então, enfim. Então, aqui é o exemplo desse medicamento, que é a proflavina, intercalando no DNA, ó, de diversas formas aqui, ó, tá? Processo de intercalação aqui, essas coloridas aqui é o DNA mesmo, né? E essa aqui que tá cinza com azul é isso aqui, ó, tá bom? Que é a proflavina, então olha só, muito parecido com aquilo que eu falei, mas agora não é um hidrocarboneto, mas é aromático, tem muita coisa semelhante aqui, né? Enfim, aqui tem uma listinha de alguns medicamentos, né, antineoplásicos, eles chamam assim, que tem essa característica que eu tô falando, né, de ser antitumoral. E eles chamam, esses todos aqui são antibióticos antineoplásicos, né? Então aqui tem um exemplo também da estrutura química desses dois aqui, ó. Também dá pra ver muita semelhança.
Então isso também é nível de curiosidade. Aqui esse slide podia ser anterior, né? Mas enfim, essas legislações que tem com relação a um HPA específico, que é o benzopireno, que é aquele que se apresenta em maior quantidade, então esse é uma referência, né? Onde tem benzopireno, muito provavelmente você vai encontrar outros HPAs que tem esses malefícios da mesma forma que esse aqui, né? O benzopireno é um daqueles hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, se não me engano, de 3 carbonos, tem lá nos slides anteriores, depois vocês podem voltar. Tá? E daí isso aqui é só uma questão também de curiosidade, enfim, informação mesmo, porque inicialmente eles receberam esse nome aromáticos porque eles têm aroma, eles têm um odor, né? Inicialmente, quando tem um cheiro característico, quando eles estavam começando a descobrir sobre as características da molécula lá, sobre o benzeno tem um cheiro forte e tudo, né? Aí deram esse nome, aromático. Hoje em dia traz uma certa confusão, tá? Mas realmente, muitos compostos aromáticos, olha só, esses aqui todos, né? Apresentam aroma, não necessariamente aroma ruim. Esse aqui, por exemplo, é o cinnamaldeído, que dá o cheiro da canela, o cheiro do cravo da Índia, é esse aqui. Eles estão presentes em óleos essenciais, né? Extrato erva doce, enfim, tem esses aromas, ó, e não são compostos que são ruins, que fazem mal, né? A gente viu que os flavonoides, que são antioxidantes, também têm compostos aromáticos. Então, assim, pra gente também, na química não existe isso. Se tem composto aromático, ele faz mal. Se não tem, não faz. Se tem cloro, faz mal. Se não tem... Assim, é difícil, como são inúmeros, né? Também são inúmeros os comportamentos. Tá? Então, esse aqui é mais pra gente saber o porquê desse nome aromático, então é em função disso, mas também não quer dizer que todo composto que tenha aroma, que tenha cheiro, vá apresentar essa característica que eu estava mostrando para vocês, das duplas ligações intercaladas e tudo mais, tá bom? Isso aqui também mais sobre o histórico e isso que eu estava falando para vocês, ó, que nem todos os aromáticos têm aromas fortes, né? Os terpenos também são classes de compostos naturais presentes em muitas plantas, são mais aromáticos no sentido de ter aroma do que os compostos aromáticos que estão mostrando aqui, né? Enfim, aqui tem alguns exemplos. Eles não são aromáticos e têm muito aroma. Só pra gente também, como a gente está usando uma nomenclatura dentro da química que a gente também usa de uma outra forma aqui fora, é bom a gente estabelecer mesmo o que é uma coisa, o que é aromático de aromaticidade, aromático de cheiro, tá bom? Então, eu vou finalizar essa aula aqui, né? E nas próximas etapas, então, a gente vai estar, né? Isso para o semestre que vem, que eu digo depois das férias, a gente vai estar, então, aprofundando nos hidrocarbonetos e as nomenclaturas, para que então a gente possa trabalhar melhor as outras funções orgânicas, tá bom?